Boa noite, meu amigo Paulo Cíncio. Aqui eu vou mostrar para você como fazer o tipo de perfil de corte parcial flat. É bem simples, eu uso só de uma madeira. As primeiras vão fazer o seguinte: a faca já está riscada, totalmente coberta com pincel atômico. Aí aqui eu vou fazer o seguinte: vou pintar a área do fio com pincel atômico, pinto o restante da faca e vou fazer o seguinte: vou pegar uma broca de 6 milímetros mais ou menos, que o meio dela certinho vai dar 3 milímetros. Essa aqui deve ser uma broca, não tem o número dela aqui, 6 milímetros. Vou deitar ela, vou segurar ela na mesa e vou passar ela na área do fio da faca, sem movimentar. Fiz de um lado, da mesma forma faço do outro. Vai aparecer o fio certinho da faca. Essa é uma das formas. A segunda, você vai pegar um paquímetro. Como já sei que a lâmina é de 6 milímetros, eu vou colocar a medida no meio de 3 e vou posicionar o paquímetro assim e riscar a área do fio com o próprio paquímetro de um lado e do outro. E vai aparecer também essa linha. Dá para fazer as duas formas, ou com o paquímetro ou com a broca, 6 milímetros, já que é a medida da faca. Agora nós vamos partir para um outro ponto interessante. Deixar sempre a faca já furada antes de começar o estabelecimento do perfil de corte. A faca está furada. Não gosto de colocar muitos furos, porque fragiliza a lâmina. Eu gosto de dar uma lâmina mais pesada. E essa faca é uma faca que eu vou mandar para você. Próximo passo, nós vamos fazer a regulagem do braço flat e da mesa. Essa mesa, inclusive, vou fazer um vídeo, vou mandar para o Roger da DAF. Seria interessante a mesa, ela do mesmo lado que tem aqui, se fosse do outro lado aqui. Não é. Facilitaria bastante o trabalho. Com a ajuda das chaves, vou fazer o parafusamento aqui. Vou pegar um medidor de ângulo com base magnética. Eu uso esse. O que acontece? Vou colocar ele no braço flat, vou apertar um pouquinho para o braço não ficar muito torto. Vou ver a posição bem perto dessa mesa. Vou apertar ela também. Minha outra chave sumiu, então estou usando esse alicate, que não é bom, desgasta bastante o parafuso. A mesa está bem presa. Pode chegar mais perto um pouquinho. Agora é a parte principal. Aqui, a mesa, eu tenho que saber se a mesa está bem reta. Então aqui vou ter o ângulo de 90 graus. Com a ajuda desse outro aparelho aqui, não é magnético, um aparelho de medição. Agora eu dei um branco, esqueci o nome. Eu coloco ele aqui para mim certificar da angulação exata da mesa flat. Está aqui, o ângulo de 90 graus. O que eu vou fazer agora? Vou colocar um medidor e vou calcular, com base naquele texto que eu te falei, qual que é a angulação que eu quero do corte. Se eu quero 10 graus a 20 graus, eu tenho que movimentar aqui. Se eu quero 10, eu diminuir 10 graus de 90, eu tenho que colocar aqui 80 graus. Vai ser um ângulo bem fino. Como eu quero um perfil de corte mais no meio, aqui, chegando aqui, não quero chegar ele até em cima, porque é o parcial flat, eu posso fazer essa variação. Coloco um pouco mais de 80 ou um pouco menos de 80 graus, vou colocar aqui 83.
83. Chega mais um pouquinho de perto. 83. E vou apertar a mesa flat. Ou flap. Toda hora eu confundo. Tá bom. Agora eu vou utilizar uma lixa de grão 80. Lixa está bastante bagunçado. Terminei de fazer uma faca 6,59. Fui pra igreja. Vou fazer o uso dessa lixa de grão 80. O ideal mesmo é o grão 50. Mas eu vou fazer o uso dessa aqui, que é um desgaste um pouco mais lento, para entender. Agora eu vou fazer o seguinte. Tem muita gente que usa, já que a faca está bem reta aqui, fazer isso aqui, ó, e ir passando até dar a angulação exata. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou usar um pedaço de madeira que eu mesmo preparei para esse tipo de serviço. Um pedaço de madeira. Geralmente eu coloco pregos nele para certificar que está bem reto. Não é bom deixar nada nesse pedaço de madeira. Deixa ele bem retinho aqui. Nada de alteração para não comprometer a angulação. Na quarta-feira eu vou estar gravando outro vídeo mostrando direitinho esse mesmo procedimento. Agora vou fazer o seguinte. A faca é interessante que ela esteja bem na quina aqui do pedaço de madeira, esteja bem na quina, e a ponta esteja bem na quina aqui também. Então aqui fica bem alinhado e aqui bem alinhado. Depois disso, eu vou usar um prego para marcar, para a faca não movimentar. Vou usar um prego, vai estar bem preso aqui, e vou usar um parafuso vou usar um parafuso pequeno para madeira. Usar 2 parafusos para madeira. Certificar do alinhamento. Vou colocar um parafuso aqui. O outro parafuso um pouco para trás. Agora eu vou usar uma chave. Vou estar apertando esses parafusos. Não vai precisar desse outro aqui não. Fica até mais rápido. Um pouco mais rápido. Imagino que a sua mesa também esteja bem bagunçada, já que a gente está trabalhando bastante. Então aqui eu tenho a angulação, conferindo, tem a angulação que eu quero trabalhar. Aqui eu tenho a faca bem posicionada na madeira, bem na quina. Da mesma forma que ela ficar aqui, ela na hora que eu virar para fazer o outro lado, ela tem que ficar bem exata também. Então tá bem presa.
não vai movimentar, o prego não vai deixar ela descer. É interessante deixar esse prego bem fora do contato ali. Então está bem preso, não vai movimentar. Essa duela não vai deixar o parafuso entrar para dentro desse buraco. Agora nós vamos fazer o seguinte. Chega mais perto um pouquinho. Isso, vamos filmar nessa angulação. Aqui nós vamos fazer uma marcação de onde vai ser o ricaço. Então eu vou dar mais ou menos aqui 1 centímetro. Vou fazer uma marcação onde vai começar o perfil de corte. Aqui, essa marcação. Então daqui para cá eu vou fazer o corte da faca. A velocidade da máquina pode ser bem rápida. Eu uso geralmente 50 lá na borneira, né? Eu esqueci o nome também, do inversor de frequência. Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou começar o desbaste aqui, bem na beirada, e vou puxando. Vou começar da beirada e puxando. Começo da beiradinha, onde eu fiz a marcação, e puxo. Vamos chegar mais perto dessa luz para ajudar um pouquinho. Então vou fazer isso aqui, ó. Marcação, beirada da lixa, e vou puxar. Na hora que chegar nesse risco do meio, é a hora de eu parar. Aí eu vou virar para o outro lado. Então eu vou fazer um pouco do desbaste aqui. Você acompanha. Aqui eu já fiz o perfil de corte de um lado. Como fazer? O ricaço está aqui, fiz a marca, vou chegar na lixadeira dessa forma, bem na beirada. Chega um pouquinho mais para cá, bem na beirada, e vou puxando até chegar na linha que a gente marcou com a broca. Eu vou ter um corte bem reto, que é o flat. E depois eu vou fazer o fio. Eu vou dar uma pausa na máquina agora. Eu achei que estava gravando, não estava. Vou virar a faca, vou fazer do outro lado para você ver. Filma aqui, ó. Vou virar a faca agora. Bem alinhado de um lado, em cima, na frente. Bem alinhada. Vou colocar um outro prego. Um outro prego aqui. Não ficou bem coladinho. Se a lâmina estivesse temperada, sem o revelimento, com certeza ela já tinha quebrado. Agora eu tenho o perfil de corte desse lado, do outro lado está reto.
Um lado já está desbastado, do outro está reto. A ponta, um lado desbastado, o outro não. Vamos fazer o desbaste desse lado agora. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar o parafuso. Puxar um pouquinho mais para trás. Vamos alinhar. Alinhado aqui e aqui. Agora vamos fazer o desbaixo. Desbaixo do outro lado da mesma forma, para ficar mais fácil. Vou mover um pouquinho a lixa, ó, do lado do desbaixo. Vou começar. Por que eu começo assim? Para mim fazer a marcação do Ricardo. Então eu começo virando ela aqui, depois eu continuo reto. Geralmente trabalho de máscara, mas hoje não estou. Comecei a fazer já o fio. Parcialmente, né? Vou puxar mais um pouquinho. É um pouco grosso ainda, ó.
perfil de corte parcial flat. Bem retinho, bem determinado aqui o Ricardo. Posso pegar uma lima ainda, mas eu não acredito que não tenha necessidade. O fio está bem fino, vai ficar bem forte a lâmina, mas vou puxar mais um pouquinho para o meio. Tá pronto, de um lado, do outro tá pronto, dá pra ver que tá bem fino. Esse é o perfil de corte parcial flat. Por que parcial? Porque aqui ele vai começar reto, aqui ele deixa de ser reto, e aqui eu vou fazer o outro perfil de corte. Eu posso terminar ele fazendo ele flat, ou eu posso afinar um pouco mais o fio aqui para ter um perfil de corte, um fio bem mais forte. Posso dar segmento aqui, para deixar ele flat, ou eu posso mudar um pouquinho, diminuir ainda, ou aumentar um pouco mais o ângulo e fazer um outro tipo de corte aqui. Então daqui a gente determina aqui que esse é o perfil de corte parcial flat, não é totalmente reto. Agora é desparafusar a lâmina. Desparafusei a lâmina de um lado, do outro, mesmo tamanho. Agora, para fazer o polimento depois, eu vou postar foto dela agora no Facebook. Para fazer o polimento dela depois, eu vou utilizar o disco de polimento. Esse disco de polimento, que é utilizado para aço inox. É o mesmo material da marca Surface, ou Surface, da DAF. Então eu uso esse disco aqui, ele deixa um acabamento bem bonito na lâmina. Ou eu posso usar também o disco de lixa. Esse é o tamanho 80. Posso usar ele também para tirar os riscos. E depois vou diminuindo, trabalhando com a lixa 120, 220 e assim vai. O perfil de corte está feito. O fio está feito, bem fininho. E aqui eu posso fazer a variação ainda. O hollow grid, ou o tipo de corte côncavo, eu posso fazer essa variação ainda. Essa é uma faca para bushcraft. Vou fazer ainda aqui já o início de uma mosca espanhola ou um firework, só que não faço com a lima. Tem a faca, vou colocar 2 pinos, um passador, para ficar uma faca boa, bem robusta, 6 milímetros. Essa faca vai para você.